Olá meninas, sou a Vanessa e continuando a nossa devocional do livro A Mulher Controlada pelo Espírito da editora Betânia, a autora Beverly LaHale. No áudio passado, áudio 43, iniciamos a introdução do capítulo 13. Para que começássemos a ficar preparadas sobre o assunto que vamos abordar, e hoje no áudio 44 vamos começar falando um pouquinho mais dos temperamentos e a vida sexual, mas eu resolvi falar, dar um complemento sobre esse capítulo, porque ele vai tratar somente com os temperamentos. Então eu resolvi fazer um estudo do livro O Ato Conjugal, que é também da Beverly LaHale, que ela fala sobre o que é o sexo para o homem, para que a gente pudesse entender melhor a cabeça dos nossos maridos, como eles funcionam, o que eles pensam a respeito disso, que muitas vezes é muito diferente do nosso pensamento. Então, eu vou começar primeiro explicando como nossos maridos funcionam. Precisamos conhecê-los para que saibamos entender eles melhor. Mas, no geral, todo homem tem os mesmos impulsos. Mesmo independente de temperamento, só mudam as reações, mas o íntimo dele, os impulsos primários são os mesmos, normalmente. Então, o que o sexo significa para o homem? Muitas esposas não compreendem o que o sexo realmente significa para o homem. E isso muitas vezes nos leva a uma conclusão errada. E aí você acaba abafando a sua capacidade natural de corresponder às expectativas do seu marido. Muitas vezes não sabemos corresponder ao que os nossos maridos procuram, e isso acaba nos distanciando e abrindo brechas imensas no casamento. Precisamos entender que o sexo é vitalmente importante para os nossos maridos. E eu vou citar 5 razões do porquê ele é vitalmente importante para eles. Primeiro, ele satisfaz seu instinto sexual. Sabemos que os machos de todas as espécies de criaturas vivas têm um impulso sexual mais forte. E o homem, ele não é exceção. Mas isso não quer dizer que a mulher não tenha seus fortes impulsos sexuais, mas muitas vezes eles são mais esporádicos, enquanto o dos homens é quase que constante. Deus, ele determinou que o homem fosse o agressor, o provedor, o chefe da família. Por alguma razão, isso está ligado aos seus impulsos sexuais também. Se você desgosta do impulso sexual do seu marido, você acaba anulando a sua liderança dentro de casa, mesmo que você faça isso sem intenção. Esses impulsos que eles têm são dons de Deus para motivar o homem a procriar, que ainda continua sendo o objetivo básico da humanidade, a procriação. Esse dom não apenas influencia em seu comportamento sexual, mas também sua personalidade, trabalho, incentivo e quase todos os outros aspectos da sua vida. E a mulher inteligente coopera com o marido ao invés de se opor a ele. O segundo item é que satisfaz seu senso de masculinidade. O homem geralmente possui um ego mais forte do que o da mulher. Se ele não se sentir homem aos seus próprios olhos, ele não é nada. E de alguma forma, seu ego está estreitamente associado a esse impulso sexual. Um homem sexualmente realizado, logo obtém autoconfiança em outros aspectos de sua vida. Mas a maioria dos homens não ligam sua insegurança, as suas frustrações, ele não liga a sua vida sexual, se ela está frustrada também. Ou porque são orgulhosos demais, ou por não entenderem
e não enxergarem essa conexão entre as duas coisas, as frustrações no dia a dia com as frustrações sexuais. E normalmente elas estão ligadas. Precisamos saber que o homem pode suportar bem um fracasso acadêmico, social ou até mesmo no trabalho, desde que ele e a esposa se entendam bem dentro do quarto. Mas o sucesso nas outras áreas se tornam nulos se a sua vida sexual for um fracasso. Então, para o homem, o fracasso na cama significa o fracasso total na vida. Pode ser que seu marido esteja enfrentando crises no seu trabalho, correria do dia a dia, crise financeira, e isso pode até abater ele. Muitos maridos acabam temendo que suas esposas estejam apenas suportando o ato sexual por um senso de dever ou por um outro motivo qualquer. O que cada homem precisa, principalmente durante o período do fracasso, em outras áreas, é de que sua esposa o convença de que o ama pelo que ele é e não pelo que ele proporciona a ela. Podemos falar palavras incentivadoras aos nossos maridos, mas não terá tanta eficácia do que uma iniciativa tomada no ato sexual. Quando fazemos isso, estamos incentivando nossos maridos a confiar neles mesmos e acreditar no seu potencial. O que fazemos para os nossos maridos na cama não devemos pensar que é uma obrigação, mas devemos pensar que é uma demonstração de amor nossa para eles. E aí, com isso, estamos criando uma atmosfera de amor dentro da nossa casa. E estamos cumprindo uma descrição bíblica de amor. Não tenha cada um em vista o problema que é propriamente seu, senão também o problema que é dos outros. Filipenses 2:4 fala isso. E quando estamos demonstrando esse amor para os nossos maridos, da forma como eles se sentem amados, a gente está cumprindo um mandamento. Muitas de nós fomos criadas para que reprimíssemos nossos impulsos, e isso também dentro do casamento. E a ideia de que o sexo é algo impuro, que não faz parte da vida com Deus, ou que é, ou que não é, ou que só tem que satisfazer o homem, só tem que dar prazer para o homem, isso é mentira. O sexo dentro do casamento é totalmente apreciado por Deus, pois foi Ele quem o criou. Aquela velha frase tola de que uma dama nunca dá a entender que aprecia o sexo, isso entra em conflito com os homens, porque por sua vez eles necessitam que seus impulsos sejam retribuídos. Uma mulher cristã equilibrada não vai precisar fazer um alarde de sua apreciação pelo sexo. Isso é um assunto inteiramente pessoal. Uma mulher verdadeiramente segura de si deve reservar seus atrativos sexuais e satisfação apenas para seu marido. Essa atitude sua para com seu marido vai solidificar o seu relacionamento e vai também refletir em bênçãos para os seus filhos. Um homem seguro é um pai melhor, tem melhor senso de julgamento e maior capacidade de amar a família toda. O terceiro ponto é que aumenta o seu amor pela esposa. Olha só, meninas. O homem foi dotado por Deus com uma consciência, além de um forte impulso sexual, a satisfação desse impulso, aliado ao fato de não ferir, aliado ao fato de cuidar. Então isso vai aumentar o seu amor pela pessoa que vai possibilitar isso a ele. No caso, você. Você foi criada por Deus para satisfazer os impulsos sexuais do seu marido. E o homem foi criado para cuidar de quem vai retribuir ele.
que vai ser você, esposa. O quarto ponto, ele reduz as tensões no lar. Uma relação sexual satisfatória entre o casal tende a diminuir as pequenas irritações do dia a dia. Um homem sexualmente satisfeito geralmente é um homem contente. É claro que isso não conserta aqueles grandes problemas, mas reduz bastante os pequenos conflitos. Uma esposa inteligente, porém, se manterá alerta para essa possibilidade. Quando prevalece a harmonia sexual por alguma razão, o mundo parece melhor e as suas dificuldades retomam suas dimensões normais. E o quinto ponto é que ele proporciona ao marido a mais emocionante experiência de sua vida. E aí, falando daquela explosão física e emocional que o ato sexual para o marido é, tranquilamente a mais emocionante experiência que ele pode viver. Nesse momento, todos os outros pensamentos deles se apagam. Um marido sexualmente satisfeito é um homem motivado. Meninas, entender a mente de nossos maridos faz toda a diferença. Mesmo sabendo que cada temperamento tem seus impulsos e suas reações particulares, mas Deus criou o homem com o mesmo intuito de ser viril, forte, procriar. Então, desde os temperamentos mais fortes, que esses impulsos são bem mais percebidos, até aqueles temperamentos mais fracos, esses impulsos também estão dentro deles. E para isso, e por isso, precisamos conhecê-los para poder entender. Eu fiquei até me questionando, Vanessa, fiquei me questionando do porquê muitas vezes temos que ser nós mulheres que acabamos tendo que lutar pelo nosso casamento. E por muitos anos essa era a minha indagação com Deus. Eu tinha até um pouco de revolta por isso. Por que, Deus, que eu que tenho que lutar pelo meu casamento? Por que eu tenho que investir e depois, lá na frente, talvez ser retribuída ou não? Mas hoje eu entendi. Deus nos criou com uma capacidade de amar muito maior do que a dos homens. É um instinto nosso amar, cuidar. Então, é claro que vai ficar mais fácil para nós fazermos isso. Mesmo que muitas vezes não pareça fácil, mas é mais fácil do que os homens fazer. Então, meninas, nós temos esse dom maravilhoso e podemos transformar nosso casamento, nossos maridos, com algo tão simples. Deixe de usar o sexo como um meio de barganhar algo com ele. Pare de punir ele. Mesmo que você esteja com raiva, não prive ele do que Deus lhe deu. Deus deu para ele esse instinto, Deus deu para ele esses impulsos sexuais. E se você usa o sexo como barganha, você está barganhando os dons de Deus. Faça ele se sentir importante, demonstre esse amor para ele. E com certeza, ele vai retribuir a você também. E amanhã, e depois, ele vai começar a mudar com você. Amém, meninas? Amanhã vamos iniciar os temperamentos e como cada um reage. Cada um tem as suas peculiaridades. E aí a gente vai falar sobre cada um deles. Tanto o marido sanguíneo quanto a mulher sanguínea, o marido fleumático, a mulher fleumática, como cada um reage, o que passa na cabeça de cada um. Então eu quero que vocês comecem a preparar, até anotar se for preciso, para que a gente possa cada vez mais aprender. Amém, meninas? Meu nome é Vanessa, faço parte do projeto Mulheres com Propósito. Se você gostaria de saber mais sobre esse projeto ou
Se você gostaria de saber mais sobre o livro A Mulher Controlada pelo Espírito, da editora Betânia,